Meu nome é Pamela, eu sou facilitadora energética e hoje eu quis trazer para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre arquétipos. Arquétipos tem sido um assunto muito falado nas redes, as pessoas estão postando muito, né? Use o arquétipo tal e fique rico, use o arquétipo tal e fique mais bonita, use o arquétipo tal para você conquistar o emprego dos seus sonhos. Então, eu quis trazer para vocês de uma forma, vou tentar ser o mais clara possível, o mais acessível possível, porque esse vídeo é um vídeo que eu quero que todas as pessoas consigam entender o que são arquétipos, o que são esses arquétipos que as pessoas tanto falam, por que as pessoas tanto usam e falam do arquétipo da águia, do arquétipo da Cleópatra. Então eu vou tentar trazer para vocês de uma maneira clara, e já começando pela primeira questão, né? Os arquétipos são imagens. É como se eles fossem códigos ocultos. São imagens que têm um significado universal, tá? Por isso, qualquer pessoa, em qualquer lugar, tem o mesmo significado para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas como assim, Pamela, códigos ocultos? Nós temos memórias celulares, memórias ancestrais, que são inclusive muito estudadas por estudiosos da área. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque a minha intenção é tentar esclarecer para vocês que estão entrando nesse mundo e que estão gostando, talvez, ou querem conhecer, o que são os arquétipos e o que você pode fazer com eles, né? Já que tantas pessoas indicam para tantas coisas. E aí, a primeira coisa que você precisa saber é: arquétipo é uma imagem que você tem, né, que você vê, e que tem um significado universal. E esse significado universal é como se fosse um código oculto, subliminar, para o seu inconsciente. Esse código vai transmitir uma mensagem para o seu inconsciente e você vai conseguir usar esse código para moldar o seu comportamento. E por que você vai moldar o seu comportamento? Porque os arquétipos, eles são usados para moldarem o seu comportamento para que você consiga atingir um objetivo. Muito se fala do arquétipo da águia, quando a pessoa quer crescer, quer ficar rico, quer ter uma visão a longo alcance. E por que, né, exatamente esse arquétipo é tão indicado para as pessoas que querem se destacar, ficarem ricos, prosperarem? Porque, como todos já sabem, é um significado universal. A águia, né, é uma ave que voa em alturas bem grandes e tem uma visão, assim, absurda. E quando você utiliza esse arquétipo, você começa a ter uma visão do todo, do que você não consegue perceber, o que faz com que você acabe se destacando. Não somente essa característica, essa foi a característica que eu decidi exemplificar, tá, para vocês. Mas, para vocês entenderem que o significado da águia é universal, não importa o local, é universal. Todo mundo que vê a imagem da águia tem esse mesmo código de que a águia é um animal que se destaca, porque ela voa muito longe, enxerga muito bem, consegue se beneficiar ali da sua solitude, solidão, o que traz um destaque para ela no mundo das aves. Então, quando você usa essa característica, essas características, porque não são somente essa, você acaba trazendo aquelas características para a sua vida, tá? Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber: o arquétipo é uma imagem que é como se existisse um código oculto nele que vai mexer ali com o seu inconsciente e vai moldar de alguma forma silenciosa, tá? Sutil, o seu comportamento, porque os arquétipos possuem significados universais, tá bom? Universal. Outro ponto importante que eu quero falar com vocês, que vocês precisam saber sobre arquétipos: ativação e gatilhos. Nós que trabalhamos com arquétipo, usamos muito a palavra ativar o arquétipo, ativação do arquétipo. Mas é importante lembrar que não existe uma chavinha para que você faça a ativação. A ativação, né, essa modificação, essa mudança no comportamento de acordo com a característica do arquétipo, começa a acontecer quando você começa a ter contato
com uma imagem, com um som que se assemelha àquele arquétipo, com uma atividade que tem como característica o arquétipo, né? Então, assim, por exemplo, o arquétipo da águia você pode ativar tendo a imagem de uma águia. Eu tenho a imagem de uma águia. Ó, eu posso ativar vendo aqui. Quer dizer que eu fico olhando todo dia de forma consciente e intencional? Não, mas tá ali, o meu inconsciente sabe que tá ali e vai moldando de forma sutil, às vezes devagar. Acredito que tem pessoas que podem acontecer de forma rápida, mas arquétipo geralmente não é algo tão rápido assim. E tem uma outra característica que às vezes eu ponho para ouvir, que é o som da águia. A águia tem um som específico. Isso também é uma forma de avisar o seu inconsciente que você quer ser moldado com as características desse arquétipo. Então, assim, não existe uma chavinha. Tem muitos vídeos aqui na plataforma sobre ativar o arquétipo da águia. Não existe uma chave que você ouviu, você viu uma vez, pronto, agora você vai ver tudo ali a longo alcance, vai se... Não. É algo, assim, a pequenos passos, que precisa acontecer de forma constante na sua vida, tá? Outro ponto muito importante, o ambiente. O ambiente que a gente vive, nós vivemos cercados de arquétipos. A decoração do ambiente é um arquétipo, a cor da parede é um arquétipo, porque arquétipos são imagens que transmitem mensagem. Se você vive numa casa bagunçada, qual é o arquétipo da sua casa? Todo mundo que olhar para sua casa vai entender que ela tá bagunçada. Então é o arquétipo de algo bagunçado. Pode ser que você tenha aí questões emocionais, sentimentais, e não tá entendendo por quê. E possa ter a ver com a casa bagunçada, com o que você está transmitindo para o seu inconsciente. Então ele começa a agir de acordo com as mensagens que ele recebe. Os objetos que você tem na sua casa, a forma que as pessoas te tratam. Então é importante a gente estar atento ao ambiente, porque o ambiente também é um arquétipo, o ambiente também transmite uma mensagem. Sabe aquela história que a gente, toda vez que quer fazer uma modificação na vida, escuta sobre você se ausentar de lugares? Às vezes é por isso. Não necessariamente porque para você mudar, você precisa deixar os lugares antigos. É porque às vezes a mensagem que aquele lugar passa para o seu inconsciente, para sua vida, não está sendo legal. Então por isso é importante você deixar ele para trás. Então é interessante que vocês entendam que tudo que a gente tem contato, tá? Tudo é um arquétipo, e por isso é importante a gente começar a ter consciência. Para lidar com arquétipos, é legal a gente ter a consciência de começar a escolher o que a gente vai ter para ver, para acessar de forma inconsciente e não intencional, mas começar a fazer isso de maneira intencional. Por exemplo, você ir ver o que está bagunçado no seu ambiente, organizar. Se tem uma imagem que transmite sofrimento e você é uma pessoa que vive muito triste, vive sofrendo sempre, seria legal você eliminar aquela imagem e colocar uma mais alegre, se você quer estar mais alegre, mais feliz. Se tem uma imagem, vamos supor, tá? De um bicho preguiça. Tô falando bem assim, sem teoria, né? O bicho preguiça. Aí você se sente cansado, sem ânimo o tempo todo, só quer ficar deitado. E se você tentasse trocar aquela imagem por um animal mais ativo, sabe? Um tigre, não sei, um leão, um lobo, e conseguisse trabalhar mais o foco, a motivação, tá? Então é importante a gente estar atento e começar a escolher de forma consciente o que a gente está vendo, o que a gente está tendo contato, o que está acessando, porque essas imagens estão transmitindo insights, mensagens, informações para que nosso comportamento seja moldado de acordo com elas, tá ok? Outro ponto importante que eu vou falar, que são as sombras dos arquétipos. A minha visão, tá? Essa é a minha visão sobre sombra de arquétipos. Quando eu falo sobre arquétipos nas minhas redes, eu não falo sobre sombra. Por quê? E muitas pessoas vão e perguntam, qual a sombra dele? Qual a sombra não sei o quê? Eu não falo, sabe por quê? Porque ao meu ver, na minha humilde opinião, eu vejo a sombra dos arquétipos como uma insegurança que existe em nós e que às vezes pode ser que foi curada, pode ser que foi tratada, mas de acordo com o que você vai fazendo ali, vai vivendo e vai moldando esse seu comportamento, essa sombra pode se destacar ou não.
Mas é importante levar em consideração que a sombra dos arquétipos, que eu tento trazer, né, eu trato como uma insegurança, como um bloqueio, esse lado sombrio que existe ao você ter contato com um arquétipo pode ser uma oportunidade para você se curar, para você se autoconhecer. Então, ao meu ver, eu não gosto de trazer, de destacar a sombra dos arquétipos, porque eu acho que quando a gente tem alguma insegurança, algum bloqueio que determinado arquétipo traz à tona, é um convite para tratar daquilo, para tentar curar aquilo, para aceitar aquilo. E quando a gente fica em negação, é pior no caso, né? Principalmente se você tá usando um arquétipo no objetivo de uma melhoria na sua vida e às vezes esse arquétipo acaba trazendo esse lado sombrio, que eu acho que é um ponto interessante para você dar atenção e conseguir ainda mais, né, de uma forma bem mais objetiva, digamos assim, alcançar ali o comportamento que você quer para atingir o seu objetivo, o seu foco final. Eu também vou trazer um ponto que eu gosto dos arquétipos, que é a ativação prática e resultados. Por exemplo, no meu caso, eu tava usando um arquétipo para emagrecimento. E aí, durante esse processo, eu consegui emagrecer, tá? Mas que forma que eu consegui emagrecer? Eu fui deixando de ter vontade de consumir fast foods, de comer tanto doce, de beber tanto refrigerante. Só que chegou um determinado momento que eu parei, né, estagnei o emagrecimento e uma questão de saúde ficou, assim, me chamando a atenção. E eu fui tentar ver o que estava acontecendo, porque, né, tava me chamando a atenção. E aí eu percebi que tinha ali uma questão que eu precisava de dar atenção para que meu emagrecimento continuasse acontecendo, continue acontecendo no caso. E a conclusão que eu vou dar para vocês a respeito disso é: o arquétipo, no meu caso que eu usei para emagrecimento, eu poderia reclamar dele não ter me emagrecido 20 quilos, digamos assim. Porém, ele conseguiu me fazer emagrecer alguns quilos com a mudança de comportamento, porque ele foi fazendo de forma sutil com que eu modificasse ali alguns comportamentos que não era legal, no caso, na minha alimentação, tá? Vontade também de se exercitar, eu percebi que isso começou a existir dentro de mim e eu não gosto muito de me exercitar, mas eu fui percebendo essa vontade ali crescendo em mim. Então, o que acontece? A gente tem que usar uma imagem, né? No caso eu tava usando uma imagem e palavras que me dão um gatilho. Eu gravei e colocava ali para eu ouvir em alguns períodos do dia. Porém, se o arquétipo que você tá tentando utilizar para o seu objetivo tem atividades sugestivas que se assemelham com essas características ou que trazem à tona a energia desse arquétipo, é interessante você fazer. Por exemplo, o arquétipo do mago, eu uso muito. Eu botei até aqui na tela, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o arquétipo do... Cadê? O arquétipo do mago, não sei se vocês vão ver. É um arquétipo que eu uso de forma inconsciente e não intencional. Eu trabalho com tarô, então eu tô sempre lidando com essa questão de manifestar. O sábio é um arquétipo interessante para eu falar aqui, que eu tô querendo trazer para vocês. É um arquétipo que, o sábio não, desculpa, o mago, ele manifesta através da sabedoria dele, de forma intencional, não é milagrosamente. Ele usa ali os conhecimentos que ele sabe, o poder de manifestação, para criar a realidade. No meu caso, eu já lido com esse arquétipo de forma inconsciente e não intencional. Por conta das minhas roupas, eu gosto de usar saias longas, eu tenho saias douradas, roupas no tom lilás, gosto também desse tom roxo, lilás, que também conversa com esse arquétipo. O tarô, quando eu tô ali fazendo a leitura, também se assemelha, porque eu preciso da minha sabedoria, do meu conhecimento, da minha intuição, para que eu consiga manifestar uma leitura e trazer ali um esclarecimento para a minha consulente, para o meu consulente. Então, é interessante você tentar tirar atividades que se assemelham com essa energia, porque o arquétipo não é somente você ver uma imagem, pode ter um som associado. Por exemplo, nesse arquétipo do mago, eu gosto muito do filme da saga Harry Potter. E vira e mexe eu assisto, eu ponho pra ver
do início ao fim, vejo todos os filmes da saga. Então, assim, eu tô vendo ali elementos, eu tô vendo objetos, eu tô vendo uma história que se assemelha, que conversa com esse arquétipo. Então, eu estou, de certa forma, fazendo com que essa modificação comportamental aconteça em mim e que eu demonstre, né, através da minha vida, das atitudes, da manifestação mesmo, o poder desse arquétipo na minha vida. Então, assim, se tem um arquétipo que você tá avaliando usar, não é somente a imagem, veja atividades. O arquétipo do sábio, também você ler muitos livros, sabe? Você tentar se autoconhecer. Então, assim, tem questões que não é somente você colocar uma imagem e bum, que é outro ponto que eu vou falar com vocês, que são os resultados. As pessoas acham que usar um arquétipo vai fazer com que aconteça resultados milagrosos. Isso não vai acontecer. Como eu disse, os arquétipos são ali, vão acontecendo de forma sutil, sabe? Bem discreta. Alguns acontecem assim, um pouco, tem um maior destaque. Porém, nem sempre é assim. Então, quando você decide usar o arquétipo, decida sabendo que esse arquétipo vai modificar o seu comportamento para que você atinja determinado objetivo. Por exemplo, a gente tem um arquétipo do guerreiro, alguém com foco, motivação. É para quem quer, talvez, conseguir parar de procrastinar, que quer continuar fazendo atividade física. Temos o arquétipo da Joaninha, do Trevo da Sorte, que para quem é desacreditado da sorte, mas sempre faz uma fezinha no jogo, só que tem essa crença limitante e precisa modificar isso. E o ato de ir, né, e fazer uma fezinha já é uma característica de uma atividade que traz a característica do arquétipo de sorte. Tá entendendo? Por exemplo, arquétipo para abundância, para prosperidade. Talvez você tenha sentido vontade de consumir coisas que talvez sejam um pouquinho mais caras, de visitar lugares que talvez a sua crença limitante não deixe você acessar, né, aquela crença relacionada à escassez. Então, perceber que os arquétipos, você consegue tirar proveito deles de várias maneiras. Através da imagem, de um som que se assemelha, uma atividade que se assemelha, as programações, reprogramações na hora de dormir, que são palavras com gatilhos, para que você trabalhe no seu inconsciente através de palavras, através de uma frequência, através de, como quando você indica algo subliminar, sabe? Uma mensagem subliminar. Então, assim, é interessante vocês estarem atentos a essas questões. Que o arquétipo é uma imagem de significado universal, que é como se fosse um código oculto que trabalha no seu inconsciente. Não existe uma chavinha para fazer a ativação. Ela é feita de forma sutil através do contato com esse arquétipo, através do contato com informações que transmitem essa energia para você. Na minha visão, que é importante destacar isso aqui, a sombra dos arquétipos são inseguranças, bloqueios que vêm à tona quando você utiliza e faz um convite ali para você usar esse lado sombrio, para você se curar, para você se autoconhecer. E que existem ali várias formas práticas para você ativar, né? Como eu já disse, não existe ativar, mas para você viver, para você conseguir alcançar essa energia e obter resultados. E lembrando, quando você usa um arquétipo para riqueza, por exemplo, não é que milagrosamente vai aparecer 5 milhões de dólares na sua conta. Pode ser que você tenha uma ideia nova. E o que você vai fazer com essa ideia? Você vai vender para alguma empresa? Você vai criar a sua empresa? Então, assim, é interessante vocês, quando estiverem utilizando arquétipos, eu gosto de fazer combinações de arquétipos. Então, quando vocês estiverem utilizando arquétipos, é interessante vocês anotarem, perceber o que modificou no seu comportamento, perceber o que você tem conseguido acessar, quais ideias novas você tem conseguido acessar. Outro ponto legal também para falar é a questão de você não ir a lugares, né? Tem lugares que não foram feitos para você porque o seu objetivo não combina com aquele lugar. Porque o arquétipo, a imagem, o código oculto daquele lugar não combina com o seu objetivo, tá bom? Espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o like, e é isso, espero que tenham gostado, gratidão!